respondê-lo à altura. Presidente, como é que o senhor explica que depois de 14 anos de governo do PT, os 5 brasileiros mais ricos acumulassem, como acumulam hoje ainda, o que possuem os 100 milhões de brasileiros mais pobres? Números oficiais. O desemprego chegou perto de 12% ao fim desses 14 anos, explodiu o endividamento das famílias, enfim, e é isso que o senhor deseja repetir, se tiver a aventura de presidir novamente o Brasil? Ô Ciro, você poderia começar a fazer essa pergunta de outra forma. Você deveria perguntar para mim como é que no governo do PT os mais pobres tiveram 80% de aumento real na sua renda, enquanto os ricos tiveram só 20%. Você poderia perguntar como é que nós geramos 22 milhões de empregos. Você poderia perguntar como é que nós aumentamos o salário mínimo em 77% no período que eu fui presidente da República. Você poderia perguntar por que nós fizemos reforma agrária e colocamos 52 milhões de hectares de terra à disposição do assentamento de 70 mil famílias. Por que nós criamos os programas de inclusão social que você cansou de elogiar quando você participava do governo? Bem, e aí veio aquela sequência, né? O Bozo agredindo o Lula. Mentiroso, ex-presidiário, traidor da pátria. O Lula ganhou o direito de resposta, aí o Bozo ganhou um direito de resposta, aí o Lula ganhou outro direito de resposta. E essa sequência terminou com esse massacre aqui do Lula no Bozo. Mas, no geral, a sequência foi boa pro Lula, porque deu muita oportunidade dele falar no momento que a audiência do debate estava mais alta. E ele ainda terminou pisando no Bozo. Isso logo depois que ele já tinha dado aquela resposta boa pro Ciro. Então o começo do debate do Lula foi avassalador. Mas é uma insanidade um presidente da República vir aqui e dizer o que ele fala com a maior disfarçatez. É por isso que no dia 2 de outubro o povo vai te mandar para casa. E eu vou fazer uma coisa para você, vou fazer um decreto acabando com o seu sigilo de 100 anos. Para saber o que tanto você quer esconder por 100 anos. Eu vou fazer um decreto, assinar, para saber o que esse homem esconde por 100 anos. E eu vou parar por aqui, porque eu quero que os outros participem do debate. O presidente, quando aparecer aqui, por favor, minta menos. Teve mais um lance interessante desse debate, que todas as oportunidades que o Bozo teve de fazer perguntas diretamente ao Lula, ele escolheu fazer ao Kelmon, né? Eu não chamo de padre, mas é o padre fake. E para fazer uma dobradinha mesmo, um levanta a bola, o outro corta. E aí, uma hora ele trouxe, como a gente havia antecipado, ele trouxe aquele assunto da morte do Celso Daniel, que aquele jornalista Igor Gadelha do Metrópole adiantou pra gente que ele ia trazer esse assunto pro debate 11h15 da manhã de ontem, tá? Mas, e de fato, o Bolsonaro trouxe, só que o Bolsonaro acabou levando uma invertida da Simone Tebet, porque ele foi perguntar esse assunto para ela, ao invés de perguntar para o Lula, e acabou se lascando. O candidato Bolsonaro tinha que fazer essa pergunta para o candidato Lula, que está aqui. Afinal, ele está acusando o candidato Lula e de seu partido de um crime, mas não faz, talvez por covardia, talvez porque não tenha coragem, ou talvez exatamente porque não queira resolver quais são as propostas que ele tem para resolver os problemas graves dos próximos 4 anos do governo. A pandemia, que ele geriu muito mal e atrasou a compra de vacinas em 45 dias. No mais, pessoal, o Bozo mentiu a rodo. Essa daqui, então, foi uma das mais evidentes, né? O Bolsonaro, quando perguntado sobre a cultura, ele falou, não, o governo tem a lei Paulo Gustavo e a lei Aldir Blanc. Mas ele vetou a criação das duas leis, muita gente nas redes dotou isso, assim, ele mentiu sem qualquer pudor, mas isso a gente já esperava. Então, afinal, qual que é o saldo aqui desse debate? Eu já tinha falado que esse tipo de debate, ele é mau negócio para quem está em primeiro lugar. Por uma razão óbvia, né? Todos os candidatos nanicos vão para cima do primeiro lugar, que no caso é o Lula, e foi exatamente isso que aconteceu. Eu já tinha antecipado aqui que isso era óbvio que aconteceria. Então, o trabalho do Lula era um trabalho de contenção de danos. Acho que ele desempenhou esse papel bem no primeiro bloco do debate, que foi o mais assistido. Ele foi mal naquela parte do Kelmon, porque era óbvio que o Kelmon faria aquilo. O Bozo, certamente, o Bozo que está desesperado em busca de um fato novo, vai espalhar nas redes o vídeo colocando assim, Lula ofende padre no debate e tal. Eu dei uma passada nas redes bolsonaristas e já senti que o clima é mais ou menos de fazer isso, mas acho que não cola, tá? De maneira alguma isso, porque esse cara é muito caricato.
grosseiro, né? Uma interpretação grosseira. Acho que ele não enganou ninguém sobre esse negócio de ser pardo e tal. O saldo final do debate é: ou fica tudo como está, ou seja, o debate tem um impacto nulo, ou no máximo ali a Tebet talvez ganhar um pontinho. Quai, seu app de vídeos curtos.